com o tempo, a partir do olhar do leitor e também devido a outras circunstâncias. Ele é marxista no sentido que tem um materialismo histórico. Então, a história ela não está definida. Se hoje Shakespeare, até fala isso, se hoje Shakespeare é considerado um autor consagrado da literatura, pode haver um tempo futuro que ele não seja tão valorizado e pode surgir outras obras, pode haver outras obras como os best-sellers, se a gente for pensar em Harry Potter, que para muitos críticos literários, teóricos, Harry Potter é um best-seller, é muito vendida, a escritora dela, de Harry Potter está muito rica, rica não, bilionária, e daqui a pouco, se duvida, ela vai estar trilionária, porque Harry Potter virou inúmeros filmes, e ainda tem uma continuidade desses filmes, e até de outros livros, só que com outras perspectivas, então ela se torna muito... E é um livro que já tem disponível, obras que já estão disponíveis no Ler Livros, já está disponível para você baixar, até nesse caráter das obras clássicas já tem mais de 100 anos, que os direitos autorais permitem que sejam divulgados para fins de consulta, para fins de pesquisas acadêmicas que as pessoas têm acesso, porque tem os direitos autorais que os escritores, eles concedem às editoras para publicar os seus livros. Então não vai estar disponível em toda a plataforma da internet, mas quando já tem esse cara já passou 100 anos, já tem um certo período, então ele já pode ser digitalizado e disponível para quem quiser ler. Tem essa questão, que o olhar no tempo, no espaço do leitor também muda. E ele vai falar que tem até um exemplo de um professor que ele, para testar os alunos, que eram mais ou menos de classe média, que foi até no período onde as ideias dos formalistas russos e a concepção que se tinha de literatura do texto literário estavam muito em alta. O que é que ele fez? Ele pegou obras consagradas da literatura e outras que eram meio que avulsas, não eram literatura, mas no sentido só escrito impresso, sem ter o nome dos autores, colocou eles para ler e ouvir a opinião deles. Muitos deles, quase que a maioria, ignoraram as obras literárias consagradas pelo tempo e, na realidade, optaram se identificaram mais com essas que eram literatura, mas não eram literatura no sentido clássico e o cânone, que estavam consagrados dentro da ideia do cânone literário, aquelas obras que devem ser imitadas, que são as obras-primas da literatura, da escrita, que devem ser guardadas para a posteridade, ou seja, para as futuras gerações. Então ele fez esse experimento e ele mostrou, a partir da Ítalo e Engriton, que essa opinião pode mudar a partir do tempo, que o que hoje é consagrado como literatura pode mudar, até pelo fato de ser marxista, como eu havia falado para vocês. E também ele vai falar que tem também uma influência da ideologia. O que é essa influência da ideologia? Marx ele trabalhava muito a ideia da questão da disputa de classes. Existiam os ricos, classe média e os pobres, se a gente for pensar aqui. Então, também tem a questão que existem determinadas obras literárias que são consideradas literatura, mas só quem tem acesso são pessoas que têm bastante condições. Quem lê essas obras são pessoas que têm bastante condições. Então, é uma literatura que tem acesso as pessoas que estão no alto escalão, enquanto as pessoas que têm pouco estudo, não têm grandes condições, elas têm acesso a uma literatura mais popular, não é literatura clássica, é uma leitura mais popular. Se a gente for pensar no cordel aqui no Nordeste, é um tipo de poema que tem suas características na questão da métrica, dos versos, das rimas, que define a região Nordeste. A literatura, no sentido de ser expressa e escrita, é uma literatura popular, que se diferencia dessa literatura clássica, que, de certo modo, é para um público específico. Mas, por exemplo, como eu havia falado para vocês que o conteúdo é muito mais importante que a forma, a gente pode citar obras que enfatizam muito a questão da seca e fazem a gente problematizar, enxergar a seca como
a seca que acontece no Nordeste sob um olhar muito peculiar e até levanta outras questões da condição humana, que são livros, por exemplo, como Grande Sertão Veredas, que não trata sobre a seca dentro dessa ideia do Nordeste, mas lá da região Sul, Sudeste. Obras que enfatizam mais essa seca no Nordeste vai ser Vidas Secas, Graciliano Ramos, vai ser o 15 de Raquel Queiroz, que é uma escritora cearense, que vai fazer a gente pensar a seca de 1915 foi a maior seca da história do Nordeste, com um olhar bem sensível e problematizar várias questões que essa seca vai influenciar na vida do nordestino. Então, é o conteúdo que é importante e o tema que se trata. É um tema que vocês podem ver que parece comum para a nossa região, para nós que somos nordestinos, mas o olhar que o escritor ele traz a partir desse tema, que faz a gente refletir sobre essas questões, é muito importante. Então não é só, veja que quem lê o 15, quem lê Vida Seca, quem lê Grande Sertão Veredas, um livro extremamente difícil de ser lido, mas que trazem essa linguagem cotidiana, essa linguagem do Nordeste, tratam sobre um tema comum, mas o olhar que se dá a partir desse tema, que faz você refletir e problematizar a questão da seca, os diversos problemas que isso ocasionam a quem vive essa situação, é muito importante. Então não é só para a gente desfrutar, fugir dessa realidade, pelo contrário, é para a gente pensar essa realidade e refletir sobre a realidade. Então, dentro desse olhar que Terry Eggleston diz que essa ideologia que determinadas obras às vezes são até consideradas obras literárias, literatura, porque são destinadas para uma classe específica, enquanto outras escritoras, outras obras são consideradas inferiores por ser literatura popular, porque é um grupo mais restringido da sociedade. Então, vai ser abordado por George Collins. Porque George Collins, ele vai problematizar que a arte, o conceito de arte, ele em si não é definido, não é exato. Até porque já tentaram fazer isso a partir da estética, de questionar o que é belo. E vem aquela problemática, que é belo aos meus olhos, não é belo aos seus. Então a ideia de beleza é muito subjetiva. Dessa ideia da arte, a gente pensa, a arte é tudo que é belo. Mas ele fala sobre a questão, embora você não possa conceitualizar, não tenha um conceito definitivo da arte, a gente pode pensar a arte a partir das obras de arte. As obras de arte, manifestações de arte, a música, a pintura, a literatura, que é um tipo de arte, mas é uma arte que lida o quê? Com a escrita em prosa, a escrita em verso. Então, ele fala que existem 3 critérios que fazem com que os objetos, as manifestações, a música, a pintura, a poesia, a literatura, como a escrita, né? Essa escrita clássica do cânone e até a escrita popular, como sendo visto como uma literatura inferior por causa que está restringida a uma classe determinada de pessoas. Então existem os 3 critérios, quais são? Que é o discurso do crítico, ou do historiador da arte, o local que esses objetos, ou então que essas apresentações, esses shows musicais acontecem, e o valor de apreciação, que o valor de apreciação no sentido, deixa eu até pegar aqui, gente. Esperem aqui só um momento. Eu falo o valor, mas ele tem um nome específico. Aqui, falo o discurso do crítico, ou então o discurso do historiador da arte, o local e as atitudes de admiração, que tem atitude de admiração é melhor, que tem quase o mesmo sentido que esse valor de apreciação, atitude de admiração que as pessoas têm. Por exemplo, existem obras de artes que já são consagradas e já são meio que enraizadas na cultura, mas não na cultura no sentido que caracteriza um povo, tipo o povo nordestino caracteriza a comida, não, mas na cultura no sentido do que nós já
já absolvemos de uma organização humana do que é considerada obras de arte. Por exemplo, se alguém pergunta o que é arte para você, o conceito, talvez você tenha um conceito bem subjetivo, mas, por exemplo, se alguém pergunta para você, pergunta o que uma obra de arte você poderia citar, o quadro de Michelangelo, a Gioconda, ou Mona Lisa de Da Vinci, a Nona Sinfonia de Beethoven. Então, já são obras que, dentro da nossa cultura, a gente já tem uma acepção de que são obras de arte. E que o discurso do crítico literário, do crítico de arte, ou então do crítico da história da arte, ele tem o poder de ressaltar o que é arte, de elevar uma produção artística de uma determinada pessoa, de um pintor, de um escritor, como arte, e tem também o poder também de fazer com que essa obra não seja considerada arte. E existe o local que essas produções elas estão inseridas. Por exemplo, citar até um exemplo dentro da ideia das vanguardas europeias, que é a desconstrução da arte do belo, que a arte pode estar nas coisas mais simples, na desconstrução dos objetos. Por exemplo, citar até o exemplo que um vaso sanitário que tem na sua casa, algo comum, um sanitário masculino, não é arte, mas se está no museu, a partir do discurso de um crítico, se torna arte. E tem as atitudes de admiração, que é o fato das pessoas acharem essas produções bonitas a partir desse espaço, também pelo esses discursos desse escrito, mas que a arte, compreender a arte a partir do conceito é algo muito limitado, porque existem visões muito subjetivas, a partir as pessoas tentam definir o que é arte, e existem critérios que conferem esse estatuto de arte aos objetos, às obras, às músicas. Então isso também acontece com a literatura. Por exemplo, se determinado crítico ele exalta uma obra literária no sentido de ser escrito em obras comuns, esse escritor ele pode se tornar tão valorizado ao ponto por exemplo, de uma classe de pessoas, principalmente as que têm condições de comprar esses livros, que ele se torna tão valorizado ao ponto de ser um escritor muito famoso. E se o crítico der um juízo de valor negativo para essa obra pode não conquistar sua ascensão. E o local que essas obras, no caso as editoras, as grandes editoras, não pensar só no museu, só no teatro, aquele teatro clássico, aí também tem aquele teatro de rua, que já é aquela produção artística, já aquela arte, mas é aquela arte que caracteriza um povo e que é mais acessível. E o cinema também, não só o espaço de cinema, mas a produção cultural do cinema, como os grandes filmes, não filme apenas de comédia, filme de ficção científica, mas que são considerados também como uma obra de literatura clássica, dentro dessa ideia dos filmes, do cinema. Então ele fala sobre esses 3 pontos, mas que existem essas obras literárias que a gente já conhece, porque dentro da nossa convivência e à medida que a gente tem contato com a cultura no sentido daquilo que já é exaltado, já é idealizado como sendo obras de arte dentro de uma sociedade, mas também tem a acepção da arte no sentido mais, no arte mais popular, que são aquilo que a gente considera belo, aquilo que caracteriza a nossa cultura. É basicamente isso. Então, depois eu posso até aprofundar mais essa questão para vocês.